Boa tarde. Decisão do Conselho Estadual de Educação, homologada pela Secretaria Estadual de Educação, autoriza as escolas de ensino médio a oferecer até 20% da carga horária na modalidade à distância. Governadores de 5 estados ingressaram no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 11.738, que instituiu o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica. Caso de violência em escola pública de São Paulo coloca em discussão as condições precárias do ensino público no estado. O Educação na TV coloca esses temas mais uma vez em discussão. Afinal, buscar e encontrar o caminho certo para uma educação pública que respeite alunos e pais e valorize os educadores exige muita reflexão e, acima de tudo, o diálogo. O Educação na TV veio até a casa do professor conversar com a professora Maria Isabel sobre os acontecimentos das últimas semanas que vem provocando muitas discussões entre os profissionais da educação. Vamos iniciar, professora, com a decisão do Conselho Estadual de Educação de autorizar as escolas de ensino médio a oferecer até 20% da carga horária para ensino à distância. Para a POESP, essa medida afeta a qualidade deste nível de ensino, além de contrariar o artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em relação à carga horária. Professora, por que essa medida contraria a LDB? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos assistem nesse instante. É mais uma das novidades da Secretaria do Estado de Educação, e dessa vez com o Conselho Estadual de Educação, né, no sentido de novo, retirar direitos, né? Porque se tem uma coisa que nós, na verdade, lutamos historicamente, é para que se tivesse um mínimo, né, de dias letivos garantido, um direito mesmo, né, obrigação do Estado oferecer para o aluno, né, e o número de horas, né? Então, por exemplo, o aluno tem direito pela LDB 200 dias letivos e 800 horas, né, com 800 horas, ou 800 horas. Quer dizer, quando aplica, e é presencial, né, a educação básica regular, ela é presencial, ela não pode ser à distância. Então, há uma contrariedade gritante, né, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece as diretrizes da educação. Eu não sou contra, né, aos avanços tecnológicos, mas sou contra que esse avanço tecnológico seja usado como a substituição da presença do professor na sala de aula. Essa decisão, professora, se colocada em prática, pode enfraquecer a luta pela valorização da carreira do magistério, que se dá essencialmente na sala de aula, no ensino presencial? De certa forma é isso, porque como nessa prática de ensino à distância, normalmente não é professor, é monitor, esse é né, o tutor, esses são essas são as denominações dadas. Então, você, ao invés de caminhar na perspectiva de profissionalizar, você desprofissionaliza, né? Você cria subemprego. Então, é muito preocupante, mas torna a repetir, a educação à distância como um suplemento, um complemento, ela não é de todo, ela não pode ser negada. Você pode ter como um complemento. O que você não pode é ter isso como base de formação. Seja a formação inicial de professores, como a própria formação básica dos estudantes brasileiros, das crianças de 7 aos 14 anos. A questão da violência no ambiente escolar, infelizmente, não é de hoje. Desde os primeiros programas, em 2001, o Educação na TV já trouxe muitos casos. Professora, vamos conversar agora sobre o que aconteceu no dia 12 de novembro na Escola Estadual Amadeu Amaral e que ganhou destaque na mídia não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Como é que você interpreta o que aconteceu? Tem uma coisa que para mim está claro. Há uma crise de autoridade, né? Essa crise de autoridade está instalada no professor porque foi retirado dele a autoridade. Na medida em que a secretária de Educação vai para a imprensa e diz, esse professor é incompetente, ele não sabe ensinar, eu fico imaginando o aluno que assiste
né, a maior autoridade de educação no estado de São Paulo dizer que o professor dele é incompetente. É claro, ele não vai respeitar, né? E isso aí, a coisa não para por aí. Dias atrás, nós assistimos, por exemplo, a ida de uma mãe com um aluno na escola para bater na professora, né? Então, quer dizer, é uma coisa que está meio que depreciada a figura do professor, né? Total desrespeito. Em pesquisa realizada em 2006, com professores do ensino público de São Paulo, 82% citaram a agressão física como rotineira nas escolas. 85% falaram também da alta frequência de atos de vandalismo. Há que se tomar medidas urgentes, né? Uma delas é fazer com que o conselho de escola deliberativo, porque ele é deliberativo por lei, funcione. Por quê? Porque ele é composto de pais, professores, alunos e funcionários. A melhor resposta para qualquer atitude de violência na escola está no conselho de escola. Não é uma solução individual da secretaria, não é individual da diretoria de ensino, nem da diretora da escola, né? É uma decisão coletiva do conselho de escola, né? Então, por isso nós defendemos o conselho de escola. Agora, tem um dado que também é verídico, né? Nós temos caso, por exemplo, e na maioria dos casos, as crianças elas vêm com problemas psicossociais, elas vêm com problemas de casa para a escola, né? E o professor está tendo que enfrentar esse problema, seja um problema de desvio comportamental e seja o problema até mesmo das drogas propriamente dita. Agora eu pergunto, o professor está preparado para isso? Não está preparado para isso. Então é urgente que a secretaria coloque um profissional na escola, um psicólogo sim, porque o professor às vezes tem uma classe, às vezes não, na maioria das vezes tem uma classe de 40 alunos e tem 4 ou 5 problemas. Se trabalhar desse aluno ao largo com o psicólogo e ir introduzindo esse aluno, ele vai trabalhando também com a sala de aula, você não está retirando o aluno dessa, pelo contrário, você está dando um suporte paralelo para que ele se sociabilize com um contexto educacional que é aquele que ele tem que ter também, que tem uma importância fundamental no seu comportamento como aluno e como cidadão. Professora, governadores entraram no dia 29 de outubro com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do piso, questionando também os 33% da carga horária destinados a atividades fora da sala de aula. E aí fica a dúvida. Educação como prioridade é só discurso de época eleitoral? É, só discurso de época eleitoral, né? E, sobretudo, isso aconteceu menos de uma semana após as eleições, né? O que estavam só esperando mesmo as eleições municipais acontecerem. Agora, de qualquer forma, nós já temos um bom início, que é uma vitória aí de um parecer favorável à constitucionalidade desse piso salarial profissional nacional. Nós estamos contando sim, porque nós entendemos que, olha, nós temos 27 estados, né? Foram 5 governadores que entraram. A PUESP está fazendo um ato unificado com o funcionalismo público, foi chamado pela PUESP, vai ser na Praça da Sé, né? Nós vamos fazer caminhada lá até a Fazenda, porque nós temos pontos em comum com outro funcionalismo, que é a carreira, que é o IANSP, né, que é a incorporação das gratificações, e mais essa bandeira da PUESP. Então você já sabe, 28 de novembro é dia estadual de luta pela aplicação da jornada do piso. É dia também de ato público unificado com o funcionalismo, às 14 horas na Praça da Sé. Sua participação é muito importante. Na próxima semana, o Educação na TV continua a debater os assuntos que têm afetado a vida dos alunos, de seus pais e dos professores e professoras da rede pública do Estado de São Paulo. Lembrando que este programa estará disponível no endereço eletrônico da APUESP durante toda a semana. Voltamos no próximo sábado. Até lá!